Boa tarde, povo lindo, povo brasileiro. Que bom que nós estamos aqui em um propósito de trabalhar nesse mês de outubro, falando da educação. O propósito aqui é que o Instituto Yahvé Shalom ele esteja num processo de trabalhar com a educação intrapessoal, raiz genuína. Nós do Instituto Yahvé Shalom somos educadores e nós queremos nesse mês de outubro trabalhar dentro do conceito da educação, nos movendo como pastores, mentores, como ministério apostólico, profético, evangelístico, mestre, todos nós que trabalhamos com a ordem da espiritualidade, que nos movemos com a fé, pela fé, acreditamos em um único Deus e acreditamos que somos salvos em Jesus Cristo. E o Instituto Yahvé Shalom trabalha com cursos, com seminários, e essa educação intrapessoal, raiz genuína, ela se move para ser um tratado de cura, de libertação na nossa mente, no nosso coração. Ela vem para fazer com que os nossos olhos, um conhecimento capaz de fazer com que os nossos olhos se voltem para dentro e a gente consiga enxergar a nossa raiz e a gente consiga tratar das nossas raízes e a gente veja, nós possamos nos ver como uma árvore, e essa árvore que biblicamente Deus nos chama, nos caracteriza, nos mostra como uma árvore, somos como uma árvore dentro de um processo de raízes, de fecundar a semente, de se tornar raiz e de crescer como uma árvore para frutificar e multiplicar os seus frutos na terra. Isso é viver uma espiritualidade à base de princípios bíblicos e nós, Instituto Yahvé Shalom, trabalhamos com isso. Então essas lives no mês de outubro é pra gente rugir o leão, é pra gente trabalhar com a educação, pra gente trabalhar com tudo aquilo que nós brasileiros precisamos conhecer, entender. E eu estou aqui dentro de um propósito que eu coloquei em favor da educação brasileira, em favor dos princípios da educação brasileira. Nós somos educadores. Antes de sermos pastores, antes de sermos mentores, nós somos educadores. Eu sempre digo isso e afirmo isto junto com o nosso povo que passa a ser instrutores, educadores também de cursos, seminários. Desenvolvemos isso, desenvolvemos pessoas para que sejam educadores nessa terra dentro da educação raiz genuína. Então, rugir o leão na educação, rugir o leão nesse tempo que nós estamos vivendo, eu quero chamar você, Adriele, Tati, você que já chegou aqui para passar esse tempinho comigo e a gente aprender. Vamos aprender, pastora Veronice? Olha aí o povo da Quadrangular. Pastora, quanto tempo, né? Que maravilha que a senhora está aí comigo. Vamos aprender hoje sobre a espiritualidade, o processo espiritual na educação. Ontem nós falamos, né, pastora, sobre algumas coisas assim que foram bem importantes e vieram comentar comigo, até porque às vezes as pessoas, elas entendem, por exemplo, quando você fala de ideologia, tá, é uma ideia, né? Mas ontem nós trabalhamos o que significa uma ideologia, porque ela é um processo, faz parte de um processo de educação, de aprendizagem. E é interessante porque esse conjunto, ideologia é um conjunto de valores, princípios, doutrinas, e que existe o desejo de pertencer, né? A pessoa passa a ter um desejo de pertencer àquele grupo. Todo mundo está indo para a esquerda, então eu quero ir para a esquerda. O outro está indo para a direita, então eu também quero ir para a direita. Há um desejo de querer pertencer a um grupo.
a um grupo social, a um grupo que se fundamenta por uma ideia, por uma forma até mesmo de seguir, né? De seguir, prosseguir com a sua vida. Mas esquecendo, sabe, que isso tudo é mental, né? Então, esquecendo que ideologias, elas são implantadas. Então, essas ideologias implantadas, elas trazem uma visão, sim, para o mundo. Trazem. Né? Então, elas estão envolvidas com nação, com governo, estão envolvidas com as nossas famílias, com a nossa forma de viver, né? Até mesmo empresários, com as suas ideologias, com a sua forma de pensar, com a sua forma de se proceder. Então, isso é muito importante a gente entender, porque principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, uau, tem aí uma pancadaria no plano espiritual sobre ideologias. Então, a gente precisa saber ao pé da letra o que significa ideologia. Ontem eu perguntei para uma pessoa, você sabe o que é ideologia? Ficou vago. Então, mas tá aí, por que você tá indo por essa ideia, por essa forma de pensar, de se proceder? Eu não tenho uma explicação, mas eu escuto algumas coisas que eu acho que é certa. Não, vamos desconstruir isso, sabe? E vamos entender o processo de educação por princípios. Vamos entender o processo dessa forma de construir pensamentos por alguém, por você nem sabe quem, né? Então, eu entendo muito que ideologia, ela é muito uma prática de construção de mente humana. Então, alguém pensa numa coisa e todo mundo passa a ser seguidor daquilo. E a gente precisa parar pra gente pensar. A gente precisa parar pra gente entender que não é bem assim as coisas. Nós precisamos de libertação da nossa mente. E a nossa mente alinha os nossos sentimentos do nosso coração. Então, assim, é importante entender isso. Hoje eu tô com uma camiseta aqui do Brasil, gente, né? Mas a camiseta tá grande pra mim, porque é uma camiseta do meu filho. Eu queria colocar uma camiseta do Brasil hoje. Então, assim, tô vendo aqui, ó, que agora que eu tô vendo que ela tá bem grande em mim. Mas é isso, sabe? Ideologia. E ontem nós falamos sobre ideologia e falamos também ontem sobre corrupção. Ideologia, como ela funciona, e falamos sobre corrupção. Entender que a corrupção é uma forma de desonestidade. E existem ideologias que fazem com que a gente siga a mente de pessoas em processos de desonestidade? Sim, mas como assim? Como assim? É tão sério isso, gente, que a gente às vezes não percebe que a gente está seguindo pessoas com raízes de desonestidade. A gente, não, isso não tem nada a ver. Tem sim. Eu não sei, eu tenho uma coisa comigo, sabe, que eu tenho um problema com esse negócio de nada a ver, sabe? Muita gente que a gente encontra, nada a ver, nada a ver. Não, tudo tem a ver. Na minha vida, eu aprendi que as mínimas coisas têm tudo a ver, porque ela tem significado. As coisas ruins têm significados e as coisas boas têm significados. Palavras têm poder e significam. O vem, aquela menorzinha, pequenininha, sabe, palavra ali que Jesus chama Pedro, né? Quando Pedro diz, né, que vê Jesus como um fantasma e daqui a pouco daí Jesus diz, tem um bom ânimo, sou eu. Ele muda de ideia, daí ele diz, se és tu mesmo, me chama que eu vou. E daí Jesus fala, vem. Esse vem, que é minúsculo, 3 letrinhas, ela tem um significado enorme, grande, poderoso, maravilhoso, porque ele está dizendo que é para marchar, é para andar, é para seguir, é para prosseguir. Ele está chamando. Então, olha o significado que tem. Então, minúsculas palavras, junção de letras que formam uma palavrinha pequena, como fé. Fé. F-E, fé. O que significa fé?
é a fé em Deus. Mas o que significa fé? A fé significa força e poder. Então, você dentro de você tem fé, você tem força e poder. Em Deus você tem força e poder. Com Deus você tem força e poder. Você tem força e poder. E o que é força e o que é poder? É energia. Então, é uma energia que faz você, uau, ó, se ligar. E aí liga a luz dentro de você, nas suas inteligências, e você sempre vai olhar com o teu olhar iluminando coisas. Quando você olha iluminando, você vai perceber que, opa, peraí um pouquinho, uma coisa puxa a outra, né? E a gente vai vivendo um processo de relação, de relatividade, aquilo que acontece dentro e acontece fora. E você vai ver que tudo tem um significado. E às vezes as pessoas, elas não se percebem, ou elas não querem nem, tem preguiça, né, de entender o significado das coisas. De até às vezes olhar no dicionário e saber, não, nossa, eu estou indo de encontro com algumas situações, eu estou indo seguindo alguém, eu estou indo, sabe, acreditando nisso, mas o que tem de verdade nisso? Nem sei o significado disso, né? Então aprenda. Por isso que nós do Instituto Yahvé Shalom, nós somos educadores, porque a gente entende que todo o processo está aqui na construção da nossa mente, e a ação espiritual maligna, ela vai pegar para atingir você no teu comportamento educacional. E é isso que acontece. Demônios agem por comportamentos. Então, o que tem dentro de você é onde ele pega para ele poder bagunçar a sua vida, a sua história. Então, a gente precisa ter um olhar para dentro. E hoje eu tô com a música Rugido do Leão aqui, gente, porque eu amo, né? No Instituto a gente tem o culto na segunda-feira, né, Tati? Ontem a Tati tava meio gripadinha lá, mas que culto ontem, hein, Tati? Culto poderoso, culto maravilhoso. Gente, o céu desceu na terra e a gente guerreou muito. Eita, como a gente ontem guerreou. Porque a gente precisa muito, sabe, movimentar os planos espirituais, né? E a gente sabe que Deus nesse tempo está chamando a gente para algo que o nosso coração tá batendo forte e a gente precisa se movimentar. Então vamos lá, gente, vamos compartilhar. Beatriz, oi Beatriz, Mônica, Fabiana, é isso, sabe? A gente precisa entender o que está acontecendo. O que Elcio, oi pastor Elcio, o que está acontecendo, gente? Eu tô assim num processo assim, ó, sabe, de meu coração, da minha mente, sabe? Eu vivo isso, né? Eu vivo isso, por isso Rugindo Leão, ó. Coloca essa música aí na sua casa, sabe? Vai pra cima, faz umas loucuras. Quem é da parte de Deus mesmo, sabe, que conhece a Bíblia, vai lá em Ezequiel, leia todo Ezequiel, vai lá e vê, esse cara era louco, esse profeta aí era doidinho da cabeça, gente, não é possível um negócio desse, cada coisa que Deus pedia pra ele, e ele ia lá e fazia. A gente para pensar em Elias, né? Elias, não, esses profetas de Baal vão morrer tudo, que jeito que eu faço para isso acontecer? Pera aí um pouquinho, sobe em cima do monte, de lá ele invoca Deus e ele fala, e aí vem o fogo de Deus e queima tudo. Olha que loucura, eu acredito que sai todo mundo rolando por terra abaixo, né, monte abaixo, morro abaixo, e sabe, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? O martelo que flutua, tá seco e pede chuva e começa a chover, sabe? Jesus, modelar Jesus é você olhar e falar, o que Jesus fazia? Jesus participava das festas que eram perpétuas, Jesus, ele se relacionava com as pessoas, Jesus fazia os milagres que eram assim, na frente de todas as pessoas. Ele teve um tempo dele ficar quietinho, porque havia a perseguição que viria para poder prender ele, e ele sabia que ele não poderia ser anunciado antes do tempo, antes da época, porque tinha um prazo para ele.
para ele poder subir aos céus e daí ele trazer o Espírito Santo sobre nós, o Espírito de santidade sobre nós, para que nós estivéssemos vivendo toda essa espiritualidade. Então, rugir o leão, gente, olha, meu espírito, ele fica movimentando, Thaís. Ele fica, sabe, fervendo dentro, porque a gente é muito, sabe, de olhar dessas riquezas incomparáveis da glória de Deus e poder entender que elas se manifestam. Então, quem você é? Ah, você é um guerreiro que cruza o braço e fica só esperando, sabe, as coisas ruins acontecerem, e quando elas acontecem, daí você vai se mover? Não, se mova toda hora, se mova sempre, viva a tua espiritualidade, sabe, com força, com movimento, com ânimo. Jesus falou, tenham bom ânimo, ele está dizendo, sejam intrépidos, sejam ousados, sejam audaciosos, sejam corajosos, sabe, é isso que Jesus está falando. Então, a gente precisa viver isso, né? A gente precisa, nesse tempo, Deinha, viver essa forma espiritual. Ó, ruja o leão sobre o Brasil. Ruja o leão aí na sua casa, ruja o leão na sua vida. Então, nós vamos agora colocar aqui uma instrumental, gente, porque senão eu fico aqui me movendo aqui no rugido do leão. Daqui a pouco eu tô rugindo o leão aqui junto com vocês, tá? E eu quero hoje falar sobre a educação e a espiritualidade. Por que, pastora, né? Por que a gente precisa saber que tem coisas, sabe, que são químicas, né? Que a gente quer separar uma coisa da outra, mas não adianta não, sabe? Você tem que entender. Tem coisas que elas se separam, mas elas são intrínsecas. Então, elas se separam, mas elas estão intrínsecas. Então, elas estão ligadas, elas estão unidas, elas estão uma dentro da outra, né? Isso é chamado de esferas. Então, a gente vive numa esfera social e a gente tem vários tipos de esferas, e aquilo que é uma esfera, e a gente vive em esfera, você tem a sua esfera, e você acaba vivendo em lugares, em cidades como Curitiba é uma esfera, a terra de Curitiba, Paraná, coração do Paraná, é um território. Então, o que nós nesse território? Então, nós estamos envolvidos dentro de uma esfera territorial. E essa esfera territorial, Curitiba, ela está dentro da esfera brasileira. Ela está Paraná, Brasil, país. Quando Deus escolheu você para nascer, antes de você nascer, você já tinha sido escolhido por Deus. E Deus escolheu você para ser um propósito dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país. Nós, libertadores, nós que trabalhamos e entendemos que todo nível de batalha espiritual é importante você saber da origem, da sua origem. Não tem como a gente trabalhar libertação intrapessoal, libertação territorial, libertação das nossas raízes. Não tem como se você não aprender da tua origem. Um exemplo no lugar onde você nasceu. Então, no país em que Deus escolheu você para você nascer, há uma esfera territorial, nação. A cidade em que você nasceu é um território, uma esfera territorial, dentro do quê? Dentro de uma outra esfera chamada Paraná. Curitiba, uma cidade. Então, a gente está envolvido em esferas. E você é uma esfera, o seu corpo está envolvido numa esfera, e você é olhado por Deus como sujeito singular. Não existe ninguém como você. Isso não é uma mágica, não é uma magia. Não, isso é Deus. Isto é o poder de Deus. Por mais que você nasceu de um ventre materno, você tem semelhanças. Assim como Deus olhou quando fez o universo e colocou tudo dentro desse universo, numa visão de um todo, ele
formou o homem. Primeiro ele fez a natureza. Do que não existia passa a existir. Ele faz então todo esse círculo acontecer, aonde ele, como luz, a primeira luz que pairava sobre a face das águas, agora ele começa a fazer o processo de criação. E esse processo de criação, quando ele diz haja luz e houve luz, então ele está falando da luz que existia nele, para depois ele então fazer o processo da natureza. Então, a partir dele, começa a criar luz em toda a existência da natureza. Eu acho muito interessante isso, né? Porque a primeira esfera que ele criou foi um todo, depois, chamado universo. Depois ele criou, daí a natureza, né? A partir da luz ele cria a natureza. E a gente começa a olhar, interessante, né? Por que ele criou primeiro a natureza? Para depois ele criar o homem, a imagem e semelhança dele. Para o quê? Para cultivar essa natureza. Para cultivar as riquezas incomparáveis da glória celestial. Da glória, daquilo que se manifestava, daquilo que existia no céu, existir na terra. Então, essa natureza por cores, essa natureza por vida, Deinha, essa natureza que emana a existência de uma criação, de uma espiritualidade, tudo no céu existe na terra. A gente vai olhar para isso, a gente vai dizer assim, puxa, mas então tem coisas que eu vivo na minha vida que são tão de ordem simples. Por isso que a gente diz que a espiritualidade, ela é simples. É a gente que complica muito, que acha muita coisa, liga, desliga, vai, faz, acontece. Sabe, calma. A espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, a natureza do nosso espírito é simples. Ele é vida. E ele é imortal. Então, o nosso espírito, ele vivifica. E o que a natureza relaciona? A natureza relaciona para correlacionar conosco. A existência dela na nossa esfera. Então, nós precisamos entender que a gente tem uma esfera, Deus nos vê como sujeito singular, somos semelhantes, temos uma forma de semelhança, mas não somos iguais. E a minha esfera é diferente da tua é diferente da minha, e assim é a humanidade. E estamos dentro de um território. Isso é educacional. O território brasileiro, o território do Paraná, o território da tua cidade. As esferas, que são esferas únicas, mas elas estão intrínsecas. Elas estão todas elas fechadas em seu condutor, porém elas estão intrínsecas uma dentro da outra. E quando a gente vai buscar entender isso, a gente vai também entender que a nossa mente, ela é dominada por uma esfera que você precisa compreender dos processos mentais que você vive. É importante entender isso, porque no processo educacional libertador, você vai olhar e dizer assim, tá, mas o ambiente da minha casa, então, é uma esfera social, é familiar, né? Você vive em sociedade, você vive em socialização, e você precisa entender que esse ambiente familiar, ali é o processo educacional. É o primeiro momento que você já, como uma sementinha no útero da tua mãe, você já está vivendo um processo educacional. Por quê? Porque o teu pai já vem de uma raiz hereditária. Então, os antecedentes do teu pai e tudo que a cultura, tudo que a história, aonde eles nasceram, como eles nasceram, eles trazem raízes. E por isso que entender somos raiz é entender de quem você nasceu. O teu espírito tem casa, que é o teu corpo, mas ele veio dos céus, ele veio de Deus, ele veio e vai voltar para Deus, o teu espírito. Mas a tua alma, a tua mente emocional, toda essa parte do corpo físico, dessa estrutura, ela morre. Então, quando você entende que agora você faz parte de um processo e que tem antecedente que vai dar descendência, você vai olhar para a tua árvore. E
E todo eixo, o eixo que se move, as raízes são como eixos, uma base, e que é um eixo da planta para ela se desenvolver, você vai entender que, opa, existe aqui, biblicamente, um processo educacional. Por quê? Porque a educação, ela é voltada à espiritualidade. Não tem como você separar isso. Quer ver? Presta atenção junto comigo. Quem está aqui comigo? Beatriz, olha aqui, ó. Lourdes, linda, maravilhosa. Amém pela tua oração de hoje, Lourdes. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida. Lu, olha aqui, que coisa maravilhosa. A educação. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho essa ordem educacional no nosso país. A dimensão da espiritualidade, dos fatores espirituais, de tudo que é processo espiritual que você vive, a crença. Porque a espiritualidade, ela é viva. Ela está como natureza de Deus dentro de você. Não adianta alguém virar e falar assim, tô nem aí com as coisas que estão acontecendo, se tem ordem espiritual ou não tem. É porque essa pessoa, ela tem a mente alheia e ela vai querer viver sem o conhecimento libertador em sua mente. E a maior parte das pessoas, por processo de religiosidade, infelizmente, vivem com essa mentalidade alheia. Estão nem aí com nada. Estão nem aí com o que está acontecendo, com o que pode acontecer. E nós, como educadores, pastores, mentores, mãe, pai, temos amigos, temos família, o ser humano. Eu olho o ser humano como o reino de Deus, mas eu olho o ser humano como um educador. E eu ensino isso para as minhas ovelhas. Você precisa aprender que você é um educador. Porque se você carrega uma missão, essa missão ela não é para você. Essa missão é para a humanidade. E quando você modela Jesus, você segue Jesus, você tem um comportamento, você está buscando ter um comportamento que se assemelhe pelo menos a Jesus, que é isso o que nós vivemos, por isso o Espírito de Deus está dentro de nós, para nos desconstruir e nos reconstruir a uma vida voltada ao Espírito de Deus para alcançarmos essa eternidade. E é interessante porque nessa passagem que nós estamos aqui na Terra, a gente não pode dizer nada a ver, a gente não pode dizer, não quero nem saber. A gente precisa ter conhecimento, porque o conhecimento tira você do perecimento. Então, entender que a educação e a espiritualidade fazem parte do processo vivencial é você entender a esfera da educação e a esfera da espiritualidade, que elas são intrínsecas. E dentro do nosso território brasileiro, dentro do nosso estado do Paraná, a cidade que você nasceu, a árvore que você é, com as raízes que vem tudo na tua base, nesse teu eixo que se move. Porque o eixo que se move vai te dar o fator de desenvolvimento e crescimento. Vamos entender isso? A dimensão do processo espiritual, então, é educacional. Por quê? Porque o processo vai falar conosco sobre promover. Promover e fortalecer. Olha que interessante, Lu. Vai promover e vai fortalecer o quê? Os valores humanos. Lilian, educar é você entender, Luísa, pastora Luísa, que educar é você promover e fortalecer os valores humanos. Daí eu te pergunto e deixo essa pergunta para você hoje, que está aqui comigo. Quais são os valores humanos? Qual é o valor humano que você carrega, que talvez tenha um pouco mais de peso, que você carrega, atribui, dá importância a esse valor humano? Como é isso dentro de você? E o que você está fortalecendo? Esse valor humano, você está fortalecendo ele? Ou você, nem sei qual é o valor humano que eu carrego. Fidelidade é um valor humano. Fiel é um valor humano. Fidelidade vem de uma pessoa ser fiel. Fidelizado em Jesus é você dizer, pode me oferecer
N situações, mas eu sou fidelizado com Jesus Cristo. É isso, Adriano. Ninguém tira isso como uma fidelização. Então, você tem valores. Os valores podem ser pedras tão preciosas que você carrega e que você precisa dar importância a essa pedra preciosa que você carrega. Pode ser um diamante, pode ser um topázio, pode ser um berilo, pode ser um ônix. É uma pedra preciosa. E olha que interessante, que nos céus, a palavra de Deus em Isaías vai falar sobre as pedras preciosas que existiam na roupa, na túnica de Lúcifer. E quando ele olha para o trono de Deus, ele vê 12 pedras. E as 12 pedras, cada pedra tinha uma cor. E ele olha para aquelas 12 pedras e ele olha para a roupa dele e ele vê que lá tinha 12 no trono do Senhor e na roupa dele tinha só 9. Então ele deseja ter as outras que não existiam em sua roupa. E ele começa a querer mais do que ele pode, mais do que existe para ele. Mas ele quer ocupar um espaço, Fabiana, ele quer ocupar um lugar, Dete, que não é dele. Ele quer ter coisas que ele não pode ter, não é para ele ter. Ele foi levantado, olha que interessante, ele foi colocado, ele foi dado a ele uma ordem, ele era um adorador, ele regia, ele era o maestro daquela adoração. O encargo dele, Dainha, era fantástico, era supremo. Sabe, Fábio, e o que aconteceu então com Lúcifer? Um anjo de luz, ele olha para aquilo e ele deseja, ele ostenta ter o que não era para ele ter. Então ele não entende da utilidade que existe ali, ele não entende dos valores que ele carregava. Ele carregava 9 pedras, 9 cores, 9 preciosidade na túnica dele. Ele tinha valor. Interessante isso, né? Porque as nossas inteligências mais prescritas cientificamente são 9. E a gente tem infinitas inteligências no nosso corpo. Porém, 9 são muito identificadas. Então, naquela esfera ali daquele jardim, primeiro o céu, depois o jardim, depois ele começa então a se infiltrar através de começa então a infiltração na vida de outros. E isso é educacional, porque quando Deus tira todo mundo de dentro do jardim, Deus deixa com que eles sigam sobre o processo da própria mente, alheios à vontade divina, alheios à vontade de Deus. E quando isso acontece, Deus, ele simplesmente entende que eles desobedeceram. E quando há uma desobediência, existe o processo de entender que vai passar processos para que volte a obedecer. Então, Deus ficou na misericórdia. Mas voltando à questão, Eva, de entendermos da espiritualidade e a educação, a gente vai entender que não tem como separar. Elas são esferas separadas, porém elas estão intrínsecas e elas vão fazer um processo educacional. Por quê? Eu saí de uma esfera, então, do útero, e agora quem são os primeiros educadores? Os nossos primeiros educadores são aqueles que vêm já pela semente, que é o pai, que traz a antecedência dele, né? Ele já é um descendente, mas ele traz uma antecedência. Então já está na raiz dele, já está na raiz. O sobrenome dele é uma raiz, teu pai é uma nação. Então ele agora vai começar a trazer a educação. A semente já está ali. Agora a mãe falando, conversando, no processo de formação intrauterino, você dentro dessa formação, você está recebendo do comportamento do seu pai e da sua mãe. A crença, ali você já está no processo de desenvolvimento educacional.
Porque tudo que eles conhecem, tudo que eles aprenderam, tudo que eles acreditam, eles praticam. Tudo que você aprendeu, você pratica. Então, o que o teu pai aprendeu que ele pratica? O que a tua mãe aprendeu que ela tem a prática? E como ela cuidou de você a partir do momento dessa gestação que desenvolveu a tua mentalidade, desenvolveu o teu corpo, e agora você ouvindo, e se sua mãe na educação ela teve maltratos, ela com certeza o que ela vive, ela está vivendo de uma forma a passar um comportamento para você. E o que depois que você saiu da esfera intrauterina, ali naquela bolsa, aquele envolvimento da bolsa, agora você já é uma criança e você vem. Qual a primeira? Quando você sai dessa esfera, já da educação intrauterina, você tá já com a raiz. Você já é um ser, você já tem raiz. E olha que interessante, né? Como esse processo de abortar, ele é fora, totalmente fora daquilo que Deus quer para as nossas vidas. É morte, é matar alguém. Então, se Deus me escolheu antes, então já existe vida. Aquela semente já é viva. Ali já tem a sua radícula. Ali já tem a forma de você entender da raiz que é primária, para daí ter as raízes secundárias da primária. Então essa semente já é vida. E o que vai acontecer? Vai acontecer que você sai dessa esfera de ventre. E quem são as primeiras pessoas que te pegam? A sua mãe e o seu pai. Ou quem são os seus primeiros educadores, então, que verbalizam que agora você está na mão deles e que você ainda não sabe se mover, se virar, você não sabe comer, você não sabe ainda falar, você não sabe, você depende. E nessa dependência agora você está envolvido numa esfera familiar. Então essa esfera familiar, ela é educacional. Depois vem os educadores de fora, que seriam os professores. E o ambiente dessa escola em que você foi inserido. Os professores que te educaram, o que eles te educaram? Como eles te educaram? O que eles trouxeram para você como uma boa educação? Então veja só como a espiritualidade tem tudo a ver com a educação. Por quê? Porque o seu pai acreditava em Deus ou não acreditava em Deus? E no processo dessa educação, ele te ensinou os princípios bíblicos? Ele te ensinou sobre os valores que você carrega e que a partir dele ensinar dos valores é que você vai ser formado o teu caráter? E na formação do teu caráter, essa raiz, como eu falei ontem, que já vem lá do papai e da mamãe, essa raiz, o que você já está carregando que você nem sabe que você carrega? E que no processo, a cores e ao vivo, a minha cachorrinha fez bagunça. Ai, meu Deus do céu, fiquei sem luz aqui, mas vambora. Vocês escutaram aí, gente? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, o que você praticamente tá vivendo? Gente, a coisa aqui aconteceu. Teve uma situação. Meu copo de água caiu. Maravilha. Mas vamos lá. Então, o que acontece, Carolina, que acabou de entrar aí comigo, nesse processo agora educacional, a espiritualidade e a educação? Gente, o que o teu pai acredita, ele vai ensinar você. O que a tua mãe acredita, vai ensinar você. E qual é a preciosidade, os teus brilhantinhos, os teus diamantes, as tuas esmeraldas, essas pedrinhas que existiam já lá no céu. São valores, Neia. São valores educacionais, são valores espirituais que já estão na formação do teu caráter. Às vezes a pessoa fica pensando na vida, né? Ai, se eu achasse uma mina de diamante. Existem, porque tudo que existia no céu existe na terra. Mas isso são as riquezas incomparáveis da glória de Deus. Só que as riquezas incomparáveis da glória de Deus, elas estão dentro de você, são os valores que você carrega. E espiritualidade e educação é promover e fortalecer os valores humanos.
Então, os valores humanos, Neia, eles são valores preciosos que nós carregamos e que nós precisamos entender que o processo dessa educação é um processo de conhecer e de ter uma aprendizagem. Olha que interessante, pastora Renata. E nessa aprendizagem que a pessoa, indivíduo, ela forma os conceitos. Quando nós aprendemos, então temos os nossos pais para nos ensinar. E se eles não têm conhecimento, o que eles estão nos ensinando? Eles estão ensinando crenças, Sofia. Eles estão ensinando crenças. Eles estão ensinando coisas que a gente não para pensar. Não é só questão da religião. Porque às vezes teu pai te ensinou a ser um católico, te ensinou a ser um evangélico, te ensinou a ser um espírita, te ensinou a ser um bandista, um quimbandeiro, sabe? Talvez o teu pai, ele praticou isso, ele ensinou isso para você. Mas isso não significa que o que ele ensinou, você tem que carregar pro resto da vida. Por quê? Porque aquilo lá é o certo. Não! O que é o certo é o que Deus nos ensina na palavra dele. E olha só que interessante como a gente precisa entender sobre essa aprendizagem, Sofia. A aprendizagem que nós como indivíduos, nós somos formados através de aprendizagem que geram esses conceitos e que geram as ideias, as ideologias, e que fazem com que os processos de construção da estrutura cognitiva, sabe o que é a cognição? Talvez você, na tua vida, você nunca parou para você entender como é que o teu cérebro funciona, né? O teu cérebro, ele funciona em mecanismos de alta voltagem. Tudo o que você ouve tem uma captação em fração de milímetros, de segundos fracionados, e que é uma corrente elétrica de neurônios, de neurotransmissores, e fazem um processo de construção mental. Quando você vê crenças e você foi implantada dentro de uma ordem de religião, crença, religião é religare. É quando eu me religo a Deus ou me religo a uma divindade. Me religo. Religião é isso. E Deus, ele não é uma religião. Mas quando você se religa a alguém, como um ser que você acredita, que ele é imatéria, mas que existe uma superioridade e que você está debaixo desse regimento, sabe, Ana, você começa a entender que agora esses valores que você aprendeu, alguém te ensinou. Já vem da raiz e você está crescendo com a tua mentalidade, entendendo que o mais certo é o que você vive. Daí vem Jesus. Gente, eu acho isso lindo. Aí vem Jesus fugindo do leão. E aí lá em Apocalipse, ele que é o único que pode, sabe, abrir, desvendar o segredo dos selos. E ele vem para dizer para nós que tá tudo errado. Sabe, ele vem para nos desconstruir e dizer para nós que ele é o mestre para nos ensinar, para que nós tenhamos uma aprendizagem de coração, uma aprendizagem de valores que o Pai carrega. E quem é o Pai? É Deus. E quais os valores que Jesus carregava? Ele nos ensina na palavra. E o primeiro e o principal, primordial, é o amor. Sem o amor, de nada. É tudo sino que bate só faz barulho, sabe? Mas não produz efeito. Então a gente precisa entender isso dentro de nós, para que a gente consiga nos mover, a gente consiga se movimentar dentro dessa nossa esfera, de uma esfera de aprendizagem, porque a nossa cognição, ela vai dizer para nós que é um processo de aprender e desenvolver essa aprendizagem. Então imagina dentro da tua cabecinha, os teus neurotransmissores, tudo fervendo. Os meus estão tudo fervendo nesse tempo. Porque o meu desejo, Deus conhece. E eu luto pela educação. Eu sou pancada na educação, porque eu entendo que no desenvolvimento cognitivo,
da criança, no processo que ela sai já da sementinha formada agora no processo de vida intrauterina, ela já está recebendo uma aprendizagem. Ela já está, porque por causa da raiz, ela já tem ali, ó, a raiz do pai, da paternidade. É o pai que é o primeiro. Aí vem o processo daquilo que é o homem, o pai, agora desenvolve na mãe, faz a junção e tem a junção do pai e da mãe. Então a sua árvore tem papai e tem mamãe. E as raízes dos dois agora se juntam, se unem e formam você. Então esse processo de aprendizagem já vem de raiz intrauterino. Por isso a educação intrapessoal, raiz genuína. Cleide, você já é uma raiz genuína? Você vem de uma raiz? Agora, será que essa raiz era pura? Será que essa raiz genuína, um estado de puro, de honesto, de sadio? Um estado branco, como Davi pediu? Me lava com esope que ficarei mais branco do que a neve. O que ele está pedindo? Purifica as minhas raízes. Porque aqui na minha mente, elas estão fazendo com que eu tenha comportamento errado. É isso que Davi está pedindo. E sabe, a educação nesse processo de espiritualidade não é você espiritualizar, mas é você entender que o humano, a espiritualidade humaniza. E você, não tem como você falar, eu não quero saber que educação e espiritualidade caminham juntos. Caminham juntos na formação da tua raiz. E o processo cognitivo é a construção mental, que vai dar todo um processo de desenvolvimento na sua vida. Fases que você passa e que a educação interfere nos processos. E sabe aonde que o inimigo entra? Nessas fases de transição. Quando você está saindo, a criança está saindo do ventre, está saindo agora para 3 anos, 4 anos, 5 anos, são fases. Um ciclo é uma fase vivida e é um processo de desenvolvimento mental. Até quando o povo de Deus vai viver religiosidade e vai ficar colocando a culpa tudo em Satanás? Sabe, não. A gente precisa entender que é o comportamento. A educação vai interferir no comportamento. E o comportamento que você tem precisa ser visto por você. Como que você se comporta em meio à sociedade? No que você acredita? O que você acredita é o que você carrega. E o que você carrega são pedras preciosas, são valores. E que você precisa buscar entender isso. Uau! Cleide, você que tem filhos, pastora Renata que tem filhos, eu que tenho filhos, eu quero terminar essa live hoje falando sobre o processo de espiritualidade e aprendizagem, educação, no Salmo 32, no versículo 8, que vai dizer assim para nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Olha isso, gente. Guiar-te-ei com os meus olhos. E aí continua. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, que precisam ser sujeitos com freio desde que são filhotes. Pois de outro modo ninguém se aproxima deles. Por quê? Porque são selvagens. Muitas são as dores do iníquo, mas o que põe a sua confiança em Yahvé, no Senhor, a misericórdia o rodeará. Regozijai-vos, ó justos, e deleitai-vos em Yahvé.
Dai-lhe louvor todos os de coração íntegro, os de coração genuíno, integridade, honestidade, caráter. Valores que você carrega na sua vida de ordem intrapessoal. Teu caráter tem pedras preciosas que você carrega. São valores. E esse capítulo do Salmo 32, ele vai nos ensinar isso. O Senhor diz que Ele é o nosso instrutor. Ele nos instrui. O Senhor é o nosso ensinador. Aquele que nos ensina o caminho que nós devemos seguir. E Ele é o nosso guia. É Ele que nos guia na vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ele nos guia nessa vereda, para que a gente faça as coisas que estão diante dos olhos do Senhor. E Ele está com os olhos colocados em nós. Então Ele está dizendo, não seja como um cavalo ou como uma mula selvagem, que não tem entendimento e que precisa ficar sujeito a ser freado, porque como filhotes que são selvagens. Sabe o que significa? Que as crianças, Fabiana, que as crianças, Dete, essa nova geração que nós vamos viver, que a gente olha para os nossos, eu não tenho neto ainda, mas você que tem filhos pequenos, jovenzinhos, adolescentes, jovens, você mãe que está com o seu filhinho no útero, você mãe que acabou de nascer o seu bebê, você que já é vó, tenha um olhar para dentro de você como uma educadora e vai no Salmo 32 e entende que essas crianças, elas precisam de um novo comportamento na sua vida, não de religiosidade, mas de um comportamento sadio, de um comportamento que carrega valores, ordem de princípio e que é puro, que é honesto, que é sadio. Valorize isso e não vá para a onda das ideologias. Analisa as ideologias, analisa a raiz dessa ideologia, analisa a raiz dessa ideologia, veja a etimologia delas. Não segue por seguir. Não ache que você não tem nada a ver com isso. Tudo existe um significado. E nós somos responsáveis pelo que nós carregamos. Eu sou responsável pelo que eu carrego como valores dentro de mim. E aonde eu puder ensinar alguém a viver com o seu caráter em honestidade, com integridade, eu sou uma guerreira para isso. Então, pare para você pensar na educação. O que está vindo para infiltrar na educação do território que Deus escolheu que você nascesse? Você, temos que pensar nisso. Você tem que entender que você está dentro de um território brasileiro e que a tua nação é a tua terra. É a tua terra de origem aqui na terra. Porque a tua origem espiritual vem de Deus. Ela está aí dentro de você, alertando você, dizendo para você, preste atenção, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não vá fazer coisas desconhecidas. Não vá pela ideia de quem não tem preciosidade e que não tem responsabilidade pelo que carrega. Eu quero terminar essa live orando por você. Fabiana, Dete,
Cleide, Ana, Sofia, nós estamos juntas nessa guerra pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Vem comigo, Sofia, nessas lives. E o meu propósito aqui, eu me emociono com isso, porque o meu propósito aqui não é contra pessoas, mas o meu propósito aqui é pela educação brasileira, por uma educação de princípios, e que a educação gera um comportamento. E por sermos educadores, nós precisamos combater o mal. Essa infiltração, sabe, que vem para deturpar os valores que nós carregamos. Os valores, os princípios que nós carregamos. Eu luto pela espiritualidade genuína, pelo caráter puro, honesto. Eu acredito nisto. Eu acredito que Deus, quando Ele se arrependeu da humanidade, porque ela tinha ficado devassa, a mente ficou devassa, faziam o que queriam. E Deus olhava aquilo e Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele quis matar todo mundo, porque não tinha sido daquela forma que Ele tinha criado o homem para ser. Mas Ele, na viração do tempo, Ele, no amor que existia dentro do Pai, Ele vem para a terra, Ele passeia nessa terra de humanidade e Ele encontra um homem chamado Noé. Eu vivo tanto essa história, eu acho tão linda essa história, porque Ele encontrou algo dentro daquele homem. O que Ele encontrou dentro daquele homem foi um valor, uma preciosidade que muitos não tinham. Ele encontra em um homem, mediante todas as circunstâncias, os acontecimentos, Ele encontra em uma pessoa chamada Noé a integridade, um valor de honestidade. Aquele homem tinha um caráter honesto, íntegro, obediente. E Deus olha para ele e diz: você vai construir algo para mim. Não importa o tempo que Noé levou para construir. Não importa o que ele foi ridicularizado. Não importa o que ele tinha. O que importa é o que ele fez, que Deus pediu. E fez com honestidade, com integridade, dando importância a cada momento. Ele construiu a arca, sem saber até mesmo o que ia acontecer. E Deus deu um projeto para ele. Eu acho tão linda essa história, porque Deus, Ele te dá um projeto de vida. E Ele quer que eu e você façamos conforme Ele quer. Isso vai depender do teu caráter, vai depender dos teus ideais, vai depender da tua educação, essa que você recebeu, e que talvez você olhe para você e diga, olhando para o teu pai, para a tua mãe, você diga: eu não quero ter a mesma história que eles tiveram, mas eu tenho a mesma raiz, eu valorizo essa raiz, mas eu preciso de libertação. Um dia eu falei isso para o meu pai, antes dele morrer: pai, eu conheço a raiz de quem eu nasci, mas eu não quero essa história que você viveu, e nem a minha mãe, porque a gente tem o direito de a gente ter e construir uma nova história. Eu posso dizer que eu nasci de uma família, de uma linhagem de honestidade, a Lígia sim. E Deus olhou para dar uma construção de um projeto, onde nós construímos o Instituto Yahvé Shalom, para ensinar as pessoas a serem e a terem um caráter íntegro, honesto,
Por isso eu sou guerreira da raiz genuína. Tá aqui, ó, dentro da palavra. Quando o Senhor fala, regozijai-vos, ó justos, e deleitai-vos em Yahvé, dai-lhe louvor todos os de coração íntegro. Isso significa que o teu coração, ele é puro, íntegro, limpo, tem fidelidade. E foi isso que Deus escolheu em Noé, um valor, uma pedra preciosa. E você tem esse valor. Então para você pensar nesses dias. Não vá ouvindo coisas. Analisa. E crê nos princípios de ordem divina. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro para que, Senhor, as pessoas, Senhor, desse Brasil, Pai, eles entendam sobre a espiritualidade e a educação. Elas caminham juntas, Pai. Elas caminham juntas porque elas são educacionais. É a aprendizagem, é o conhecimento. Deus, o Senhor, veio como verbo, a palavra, em Jesus, e Jesus se manifestou, ensinando quem o Senhor era, como o Senhor era, o comportamento que existia no Pai, e tudo que Jesus fazia era voltado ao Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos a olhar, Senhor, os valores que o Senhor colocou dentro de nós como Pai, como Senhor das nossas vidas, e os valores que nós carregamos, Pai, nos processos, Senhor Deus, vivenciais. A gente possa, Senhor Deus, seguir, Senhor Deus, na integridade, seguir na honestidade, nesses valores que carregamos e somos responsáveis por eles. E no processo dessa educação, nada, Pai, pode interferir, nada pode se infiltrar. Porque, Senhor, o Senhor é Senhor Deus, a raiz genuína. O Senhor é a ordem da palavra. E que sejamos libertos, Pai. Que o Brasil seja liberto na mente e no coração para fazer o que é certo, para olhar para a educação de princípios. E, Senhor Deus, valorizar as pedras, Senhor, que carregam, os valores que carregam. Deus abençoa, Pai, a mente e o coração das pessoas deste Brasil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 2 horas da tarde.